Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livrologia. Se você gosta de livros, e gosta de ouvir resenhas sobre livros, né? Assistir vídeos de resenhas sobre livros e indicações de livros também, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. E eu quero conversar com você hoje sobre um livro que eu li que me impactou bastante, que é justamente o Holocausto Brasileiro, né? Da Daniela Arber. Acho que é assim que se pronuncia, né? Daniela Arber. Eu já vi gente pronunciando, inclusive Daniela Arbex, mas eu acho que deve ser francês o nome, não sei. Eu tô falando Daniela Arber. Holocausto Brasileiro é um livro espetacular. Todo mundo deveria ler esse livro. Na verdade, esse livro me foi indicado, eu já tinha visto esse livro, inclusive até na Amazon e tal, porque eu tinha comprado um outro livro dessa mesma autora que falava sobre o incêndio da Boate Kiss, né? O nome do livro é Todo Dia, Mesma Noite. Eu parei esse livro na metade porque eu precisava dar ênfase a outros estudos, e aí eu vou voltar em breve, a gente vai comentar sobre esse livro do incêndio da Boate Kiss, tá? Mas o Holocausto Brasileiro é um livro que me foi passado pelo professor Fernando Santos, professor de psicologia, né? E eu estava pagando a cadeira de psicologia e políticas públicas, e a gente estava debatendo justamente sobre a questão da luta antimanicomial. A gente estava debatendo sobre a questão do sofrimento psíquico do ser humano, sofrimento intenso psíquico que o ser humano precisa, inclusive até de um tratamento. Qual seria o tratamento mais adequado? E o professor convidou a gente a ler esse livro aqui. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu tenho um canal que fala só sobre psicologia e psicanálise, e às vezes a gente fala sobre neurociência. Lá, na verdade, a gente gosta de citar, gosta de refletir, né, sobre o comportamento humano, questões emocionais. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Se você quiser conhecer o nosso outro canal, você vai lá e se inscreve no outro canal também, que você vai estar ajudando a gente, tá? Mas como aqui a gente fala sobre livros, eu decidi comentar um pouco sobre o Holocausto Brasileiro, porque é uma história que eu não sabia que tinha acontecido. Eu, particularmente, gosto muito de livros jornalísticos, né? Então, a citar como exemplo, por exemplo, livros de Ivan Santana. Tem alguns livros de Ivan Santana que eu já coloquei aqui no canal. Livros de Ivan Santana, eu acho que, apesar dele não ser jornalista, mas ele escreve muito bem, e ele justamente traz esse livro com a perspectiva jornalística. E já li outros livros também, como a questão de Rogério Pagna, como a questão do próprio Marcelo Rezende, né? O saudoso Marcelo Rezende. Aqui no canal tem tudo isso também. Mas eu quero comentar um pouco com você sobre esse livro daqui, né? Por que ele me impactou? No Brasil aconteceu um genocídio, né? 60 mil mortos no Brasil, justamente pessoas negligenciadas que estavam no manicômio. E eu refleti muito sobre essa questão do tratamento que a sociedade dá para aquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico grave. As pessoas que popularmente, infelizmente ainda chamam assim, popularmente dizem que essas pessoas são loucas, são os doentes, né? Os doentes psiquiátricos e tal. E de certa forma esse livro aqui ele é um tapa na cara para quem defende a questão do tratamento psiquiátrico dentro dos manicômios, né? Você vai encontrar nesse livro aqui verdadeiras atrocidades. E o nome desse livro que me chama a atenção, O Holocausto Brasileiro, eu vi uma semelhança nele, por exemplo, com aquele livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, quando ele fala a experiência dele que aconteceu justamente lá no Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele foi prisioneiro de Hitler e dentro daqueles campos de concentração, como por exemplo Auschwitz, ele viu muita coisa completamente perversa, para dizer o mínimo. Mas até então era uma história que se passou na Segunda Guerra Mundial, eu não era nem nascido, né? Esse livro daqui, ele me aproximou um pouco, até por ter acontecido aqui no Brasil. Então eu vou falar de algumas poucas histórias, sem soltar spoiler. Eu vou falar de algumas poucas histórias, só para você ter uma ideia do que é que você pode encontrar nesse livro aqui. Primeiro, a questão do tratamento, né? Subhumano, a condição subhumana que os pacientes, no caso, eram submetidos, né? Uma situação de frio. Aqui é válido ressaltar, a gente está falando de Barbacena, de Minas Gerais. Esse hospital era em Barbacena, Minas Gerais. Eu não conheço o clima de Minas Gerais. Eu já fui para lá uma vez, mas eu era muito pequeno. Eu lembro realmente que era frio, mas especificamente Barbacena, eu não sei como era. Aqui no livro vai relatar que era um lugar extremamente frio. E diversas pessoas que eram colocadas lá no hospital psiquiátrico precisavam ficar em condições subhumanas, sem roupas, sem agasalhos, inclusive, né, ficarem expostas ao frio sem agasalhos. Eles faziam testes dando eletrochoques, por exemplo, para
que aqueles pacientes ficassem mais calmos, e vários desses pacientes morriam, e quando morriam, quando faleciam com esses choques elétricos, não existia nenhum tipo de compadecimento nesse sentido, simplesmente eram objetos, né? Ah, ele morreu, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai enterrar? Não, 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 não. Não vamos enterrar não, porque a gente não pode perder dinheiro. Esses corpos eram vendidos para universidades, né? Esses corpos eram vendidos para faculdades que davam aula, por exemplo, de anatomia, né? Cadeiras de medicina e por aí vai. Então as pessoas realmente eram tratadas como objetos. Tem algo que me chama a atenção aqui nesse livro, por exemplo, que é o fato de que várias pessoas que foram para lá, para o hospital psiquiátrico, simplesmente não eram loucas, não tinham sofrimento psíquico grave, né? Eu estou falando louca no sentido popular, mas eu, inclusive, até estou abandonando esse termo do meu vocabulário. São pessoas que têm sofrimento psíquico agudo, sofrimento psíquico grave. Essas pessoas, por exemplo, tem um caso de uma menina que simplesmente ela foi rejeitada pela família. Eu não lembro exatamente o que foi, eu não sei se ela queria namorar um rapaz, eu não lembro exatamente o que foi, tá? Mas é até bom que eu não lembre, porque aí eu quero que você leia esse livro. Então, essa menina, ela foi colocada no hospital psiquiátrico. Existiam alguns trens, que eram chamados de trens de doidos. A pessoa colocava o indivíduo lá, e ele era levado para esse hospital psiquiátrico, e muitas vezes a família nunca mais via essa pessoa. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma mãe que tinha um filho que tinha um problema também. Era um problema que, se fosse hoje, seria tratado, inclusive até talvez por um psicólogo. Mas naquele período, a falta de informação, né, disseram para ela colocar justamente o menino nesse trem para levar ele para o hospital psiquiátrico. E ela faleceu sem nunca mais ver o seu filho. E o menino era muito pequeno. Eu lembro de outra história também que me chocou, que quando esse hospital psiquiátrico ele acabou, as pessoas estavam tão institucionalizadas que elas não conseguiam nem ter autonomia, por exemplo, para escolher a sua própria roupa, para saber qual é a comida que ela vai se alimentar, qual é o momento de se alimentar. São coisas simples que nós fazemos. Você já pensou, por exemplo, uma pessoa passar tanto tempo no hospital, estar tanto tempo institucionalizada, que ela, por exemplo, sai de lá e não consegue nem ter a percepção de que quando ela entra no quarto e o quarto está com a luz apagada, ela tem a liberdade e a possibilidade de acender a luz. Quer dizer, no caso, as pessoas aqui não... Elas saíram de lá de uma forma... Foi uma lavagem cerebral tão grande e um isolamento tão grande, uma exclusão tão grande e uma institucionalização tão grande, que essas pessoas, quando saíram de lá, depois de vários anos, né, pessoas passaram a vida praticamente toda lá, elas não sabiam que tinham esse tipo de autonomia. Então, quando saíram de lá, eu lembro de um caso de uma mulher que morreu de diabetes, simplesmente porque quando ela saiu, ela aprendeu a gostar de refrigerante. Ela tomou refrigerante pela primeira vez, ela tomou Coca-Cola, e depois que ela tomou Coca-Cola, ela falou: nossa, que coisa gostosa, Coca-Cola, a partir de hoje eu só tomo Coca-Cola, porque minha vida toda eu fui privada disso. E o que acontece é que essa mulher morreu de diabetes, diga-se de passagem. Provavelmente deveria tomar Coca-Cola, inclusive até no café da manhã, né? Talvez tomasse Coca-Cola mais do que água. Então tem muitos casos aqui que são impressionantes. Pessoas, por exemplo, que eram mortas de frio, né? Eram mortas de frio, dormiam de noite sem agasalho. E você tinha que se acordar lá com urina, com fezes e por aí vai. E você se acordava e você percebia que aquela pessoa não estava querendo acordar. Então, enfim, ela morreu. Pega ela e vende para uma faculdade de medicina, né? Porque o corpo dela vai ser usado justamente aí para dar aulas de anatomia e por aí vai. Então, eu falei só, digamos assim, a pontinha do iceberg do que é que você pode encontrar nesse livro aqui. Para quem tem estômago fraco, eu vou dizer para você, não leia esse livro. Para quem tem estômago fraco, para quem realmente é abalado por determinadas atrocidades, eu não aconselho você a ler esse livro. Agora, aconselho você a ler esse livro se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, e principalmente se você for estudante de psicologia, psiquiatria, se você for estudante, por exemplo, de psicanálise, é interessantíssimo você ler o belo trabalho de Daniel Arbé aqui, tá? E se você gosta de psicologia, lembro que eu vou deixar aqui embaixo
no primeiro link fixado o link para o meu canal. No primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para o meu canal que fala lá sobre psicologia e principalmente psicanálise e em algumas vezes neurociência, tá? A partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um sou eu que estou te sugerindo, o outro é o próprio YouTube que está te sugerindo. Então eu vou combinar o seguinte com você: escolhe um dos 2 que eu quero te ver por lá, tá? E não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar o teu joinha.